Fala galera, aqui quem está falando é o professor Felipe e nessa videoaula vamos continuar a tratar sobre dilatação linear dos sólidos e um fenômeno muito comum que cai em questões de vestibulares, que é a relação da lâmina bimetálica. Bom, em que se consiste essa lâmina bimetálica? Como o próprio nome está dizendo, são duas lâminas que a temperatura que elas foram fixadas, elas têm o mesmo tamanho inicial, então esse tamanho aqui, ó, L0 para essa lâmina aqui feita de um metal A, é o mesmo tamanho, L0, para essa outra lâmina feita de metal B. E elas foram soldadas aqui no meio, ó, elas foram unidas aqui no meio e elas permanecem unidas a uma determinada temperatura. O que acontece é o seguinte, vamos recordar rapidinho aqui sobre o fenômeno da dilatação linear. Dilatação linear também pode ser chamado de dilatação unidimensional, ou seja, estou interessado em apenas uma dimensão para esse tipo de dilatação. Então, a dilatação, se eu tiver, por exemplo, uma barrinha, essa barrinha ela tem esse comprimento L0, e se eu aquecer essa barrinha, esse tamanho ele vai aumentar esse pouquinho aqui, ó. Esse vai ser o ΔL, esse vai ser o aumento. E esse aumento, ele depende do comprimento inicial da barra, depende de uma constante que vai variar de metal para metal, que a gente chama de coeficiente de dilatação linear, representado aqui pela letra alfa, e depende também de quanto que nós variamos a temperatura. Essa relação que está aqui, ó, a gente já viu em aulas passadas. Só que o que interessa para a gente aqui? Imagina que eu tenho, então, essas duas barrinhas, feita pelo meu metal A, que está em azul, e feita também pelo meu metal B, que está em vermelho. Então, são metais que têm coeficientes de dilatação diferentes. Então, esse daqui vai ter um coeficiente alfa A, e esse daqui vai ter um coeficiente alfa B. O que vai acontecer se essa barrinha aqui ela vir a sofrer um aquecimento? Se nós aumentarmos a temperatura, então a minha variação de temperatura, se ela for positiva. Bom, se ela for positiva, vamos analisar aqui comigo o seguinte. Suponha que o alfa A seja maior do que o alfa B. O que isso significa? Significa que o alfa A ele aumentaria com mais facilidade do que o alfa B. Então, vou botar essa primeira condição aqui, ó. Se o alfa A for maior do que o alfa B. Na hora que ela aumenta, o alfa A tende a aumentar mais de tamanho do que o B. Concorda comigo? Uma vez que o coeficiente de dilatação do A é maior do que o B. Então, devido a esse aumento, o A tender a aumentar mais do que o B, o A quer aumentar, só que o B não consegue acompanhar. Então, ela passa a fazer um encurvamento para esse lado aqui, ó. Então, aqui estaria o pedacinho da minha lâmina A, e aqui, não conseguindo acompanhar esse aumento na mesma proporção, estaria a lâmina B. Ou seja, se acontece um aquecimento, a gente percebe que ela se curva para o lado que tem menor alfa, ou seja, o alfa B, nesse caso, é menor do que o alfa A. Ah, Felipe, e se fosse o contrário? Então, olha só, se o alfa B fosse maior do que o alfa A. Bom, se isso acontecer, se o alfa B for maior do que o alfa A, significa que o B tende a aumentar mais de tamanho do que o A tende a aumentar de tamanho. Então, passaria a ficar curvado para esse lado aqui, ó. Aqui estaria o A, e a gente pode pegar aqui, colocar
a nossa barrinha, que aumentaria um pouquinho mais de tamanho do que o B. Teria mais facilidade, mas o A puxaria para esse lado. Notem que ela se curva para qual lado? Para o lado do menor alfa também. Então, quando acontece um aquecimento, ela sempre vai se curva para o lado que tiver o menor alfa, beleza? O macete que a gente tem para discutir é justamente essa. Na hora que aquece, aumenta a temperatura. Ela meio que segue o contrário desse aumento. Então, teria que ser, no lugar de aumentar, seria para o menor, né? Aumentar não quer dizer ir para o maior. Então, ela vai se curvar para o lado que tem o menor alfa, beleza? A relação, a jogada que a gente pode fazer é essa. E se, no lugar de aquecermos essa barrinha, se essa barrinha sofrer um resfriamento e não mais um aquecimento? Eu acredito que agora vocês já devem, a maior parte já pegou, que é justamente a gente fazer o contrário, né? Então, se minha variação de temperatura, ela sendo negativa, vamos analisar aqui, ó, se, vou seguir esse mesmo critério, tá? Alfa A for maior do que o alfa B no resfriamento. Galera, lembra, essa propriedade que tem aqui, esse ΔL, ele aumenta de dimensões com o aumento da temperatura, mas ele também diminui as dimensões com a diminuição da temperatura. Só que um corpo que tem a propriedade de dilatar muito fácil, ou seja, um coeficiente de dilatação alto, significa que ele aumenta suas dimensões com facilidade comparado a outro. Mas se você tem um coeficiente de dilatação alto comparado com outro metal, um metal comparado com outro, um corpo comparado com outro, significa que na hora que você resfriar, ele também vai diminuir as dimensões com facilidade. Então, se isso acontece, quem vai diminuir a dimensão aqui com mais facilidade? No resfriamento, se o alfa A for maior do que o alfa B, o corpo A ele vai tender a diminuir as suas dimensões com mais facilidade, ele tende a diminuir com mais facilidade do que o B. Então, se ele tende a diminuir com mais facilidade do que o B, ele passa a entortar. Ó, aqui está o A e aqui está o B. Ele vai passar a entortar para o lado do A, ou seja, ele passa a entortar para o lado que tem o maior coeficiente de dilatação. É justamente o inverso do que foi visto aqui. Ah, Felipe, mas se você fizer, por exemplo, a inversão, se o alfa B for maior do que o alfa A e acontecer o resfriamento. Galera, atenção, não é resfriamento, o B não vai ter a possibilidade, ele não vai ter a propriedade, melhor dizendo, de diminuir o tamanho mais do que o A. Então, ele tende a diminuir o tamanho de forma muito mais evidente do que o A. O A, ele quer acompanhar isso, mas não consegue. O B acaba curvando o A para o seu lado. Então, vai acontecer isso aqui, ó. Tá aqui o A, e aí a nossa barrinha B, ela vai ficar com tamanho menor do que a A e vai fazer curvar para esse lado. Novamente, o B não era aquele que tinha um maior coeficiente de dilatação? No resfriamento, o corpo se curva para o lado que tem o maior alfa. No aquecimento, se curva para o lado que tem o menor alfa. No resfriamento, se curva para o lado que tem o maior alfa. E aí, então, vamos ver duas questõezinhas relacionadas com isso, relacionadas com essa lâmina bimetálica. Bom, a primeira questão é a seguinte, ó. Um termostato é um dispositivo constituído basicamente de duas lâminas metálicas firmemente ligadas a uma outra, e utilizado para controlar a temperatura de aparelhos eletrodomésticos. Quando a temperatura aumenta, as lâminas se curvam na forma de um arco e o circuito se abre e a passagem da corrente elétrica cessa, conforme as figuras 1 e 2. Galera, isso daqui é uma aplicação direto para a lâmina bimetálica. Então, esse termostato, isso daqui seria justamente uma aplicação para o uso de lâminas bimetálicas.
Então, você imagina o seguinte, ó, aqueles ferros de passar roupa, as sanduicheiras, né? Quando elas desligam com o passar de um tempo, algumas geladeiras que desarmam, dependendo da temperatura que se encontra, alguns disjuntores poderiam utilizar disso também. Pisca-pisca, a árvore de Natal ela funciona desse jeito, vai aquecer um pouquinho, vai entortar para um lado, beleza, vai resfriar, vai voltar a ter contato. Então, aqui é o seguinte, ó, eu tenho aqui uma bateria, nesse pontinho aqui, e essa bateria ela vai estar fornecendo uma corrente elétrica, vai estar ligada nesse circuito fornecendo a corrente elétrica. Então, aqui está passando uma corrente elétrica por ela, a corrente elétrica volta para a bateria. Então, está acontecendo nesse ciclo. Só que quando você tem uma corrente elétrica passando por um condutor, isso gera calor, beleza? Então, está sendo gerado aqui uma dissipação de energia na forma de calor, também conhecido como efeito Joule. E a consequência de passar essa corrente elétrica é a temperatura aumentar, vai estar dissipando energia na forma de calor, e aí, consequentemente, essa temperatura aumenta. Se a temperatura aumenta, essa lâmina ela vai se curvar para esse lado. E quando ela se curva desse lado aqui, ó, então, essa encurvatura que tem está impedindo de ter o contato. E aí vai cessar o fornecimento de corrente elétrica. A minha corrente elétrica que antes passava, ela não existe mais porque não tem um contato suficiente para isso acontecer, beleza? E aí ele fala o seguinte, ele segue a questão, já mostrei um pouco da aplicabilidade, e segue dizendo o seguinte, ó, são dados alguns coeficientes de dilatação linear. Então, eu tenho aqui aço, o valor para o alfa do aço medido aí em unidades de grau Celsius a menos 1, esse grau Celsius a menos 1 é a unidade para o coeficiente de dilatação linear, 11 vezes 10 a menos 6. Latão está com 19 vezes 10 a menos 6 e cobre está com 17 vezes 10 a menos 6. Então, tem esses valores para o coeficiente de dilatação linear desses três metais. E a questão ela fala o seguinte, ó, podemos afirmar que as duas lâminas A e B, elas são feitas de latão? Óbvio que não, né, galera? Porque se elas fossem feitas de latão, elas não teriam essa preferência de um lado ou do outro. Se elas fossem feitas de latão, elas deveriam crescer igualmente. Então, a variação, a dilatação delas seria de modo igual para todo mundo. Então, seria só as duas lâminas seriam só um pouquinho maior aqui, ó, com aumento de temperatura, ia aumentar desse jeito e não ia cessar a passagem de corrente elétrica. Então, essa daqui não é uma afirmativa correta, beleza? Vou eliminar. As duas lâminas são de cobre, pois é o melhor condutor elétrico dentre os três apresentados. Galera, entre os três apresentados, até procede isso. O cobre ele vai ser um melhor condutor do que esse daqui. Mas se as duas lâminas forem feitas do mesmo material, eu vou cair nessa situação novamente. Então, essa afirmativa está errada. Eu posso eliminar essa alternativa. Na letra C, ele diz, poderíamos ter lâmina A feita de aço e lâmina B feita de cobre. Galera, o efeito Joule, isso não significa que está acontecendo um aquecimento? E aí, vamos recordar o que a gente viu no slide anterior. Aquecimento, variação de temperatura positiva. Se está ocorrendo um aquecimento, ela vai curvar. Então, a curva ela se dá na direção de quem tem o alfa menor. Beleza? Lembra que é o contrário? A jogadinha para a gente conseguir lembrar disso rápido. Como é um aumento de temperatura, então tem que ser o alfa menor. Então, o alfa da minha lâmina A, ele tem que ser menor do que o alfa da minha lâmina B. Bom, ele está dizendo que a lâmina A pode ser de aço. Então, se a lâmina A for de aço, para isso ser válido, o alfa do aço tem que ser menor do que o alfa de cobre. Agora, vamos analisar aqui. Ó. As potências de 10 a menos 6 são iguais. O alfa do aço está valendo justamente 11 vezes 10 a menos 6. O alfa do cobre está valendo 17 vezes 10 a menos 6. Isso daqui procede, isso daqui ocorre. Então, a letra C é a alternativa correta. Na letra D, ele diz, podemos ter a lâmina A de latão e a lâmina B de cobre.
Se a lâmina A for de latão, eu estou dizendo aqui que o alfa do latão é menor do que o alfa do cobre. É isso que está dizendo de acordo com a figura. Mas na hora que a gente vai investigar, olha o alfa do latão e olha o alfa do cobre. Não é menor, é maior. Então, essa afirmativa aqui ela é incorreta. E na letra E diz que a curvatura independe do coeficiente de dilatação linear, basta que sejam dois metais diferentes. E a gente viu que isso não é verdade, porque a direção que ela vai curvar depende do coeficiente de dilatação envolvido. Para a gente poder fechar, vamos para a segunda e última questão dessa videoaula. Universidade Federal de Minas Gerais. Uma lâmina bimetálica é constituída de duas placas de materiais diferentes. Então, o material M1 e o material M2. Tá aqui, ó, de acordo com a figura, M1 é esse metal que está aqui embaixo e M2 é esse metal que está aqui em cima. E aí fala que elas estão presas umas às outras. Essa lâmina pode ser utilizada como interruptor térmico para ligar ou desligar um circuito elétrico, como representado esquematicamente na figura 1. Então, se ela entortar aqui, ela tem um contato. Se ela deixar de entortar, deixar de encostar essa pontinha com essa daqui, cessei o contato. Então, isso de acordo, fechando o circuito, como mostrado na figura 2. E aqui nós temos uma tabela que mostra o coeficiente de dilatação linear, alfa, de diferentes materiais. Então, o aço é 11 vezes 10 a menos 6, alumínio 24, bronze 19, cobre 17 e níquel 13. O que a questão quer saber é o seguinte, ó, considere que o material M1, então, M1, ele é cobre, beleza? Então, M1 é a mesma coisa que cobre, então eu vou considerar o alfa do cobre para isso, ó. Essa daqui é a relação que eu vou ter. E o outro M2 ele deve ser escolhido entre os que estão listados na tabela. Então, pode ser aço, pode ser alumínio, pode ser bronze ou pode ser níquel. Só que ele quer que o circuito seja ligado com menor aumento de temperatura. Galera, vamos lá. A gente sabe que isso daqui, ela vai curvar para esse lado quando a temperatura aumenta. Isso está fornecido na questão. Então, significa que eu vou ter um aquecimento. Se eu tenho um aquecimento, né, minha variação de temperatura sendo positiva, vai acontecer da minha lâmina se curvar para o lado que tiver o menor alfa. E aí o menor alfa, o lado que está se curvando é justamente M1. O cobre ele tem que ser o menor alfa possível. Então, se o cobre tem que ser o menor alfa possível, o níquel não pode ser. O níquel não vai poder entrar na jogada. Então, o níquel está fora por conta disso. Então, essa alternativa eu já posso eliminar. Só que agora, Felipe, o bronze é maior do que o cobre. Beleza, ele está se curvando para esse lado, o bronze vai aumentar mais do que o cobre, o alumínio é maior. E o aço, galera, perdão, a gente também pode eliminar, né? O aço está sendo menor. Então, restou aqui duas alternativas. Essas duas vão ser válidas para isso acontecer, só que ele quer que isso aconteça com menor aumento de temperatura. Galerinha, se eu tivesse uma barrinha com comprimento L0, assim, ó, e aí essa barrinha com esse comprimento L0, eu posso fazer essa barrinha de alumínio, ou eu posso fazer essa barrinha de bronze. Para a mesma variação de temperatura, todo mundo concorda comigo que vai dilatar mais, vai aumentar mais as dimensões. Aquele que tiver o alfa maior vai dilatar mais fácil? Então, nessa situação, para que aconteça com a menor variação de temperatura possível, ela já encoste, esse circuito já seja ligado, ou já feche o meu circuito elétrico aqui, eu teria que ter aquele entre os materiais listados que possui o maior coeficiente de dilatação linear, que no caso é justamente o coeficiente de dilatação do alumínio para as situações que nós temos. Tranquilo? Então, nós vimos nessa videoaula essa relação aí da lâmina bimetálica, questão que vira e mexe, cai em um vestibular ou outro, e a gente fica por aqui. Até a próxima videoaula.